Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Personal Easy. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês algumas dicas de utilização da parte de dashboard do Personal Easy, que são os gráficos, né? Em especial eu queria falar para vocês sobre o gráfico de cockpit. Então vamos entrar aqui em dashboard. Então na seção do dashboard eu vou clicar aqui em cockpit. Então cockpit, pessoal, seria, vamos dizer assim, né, uma central de controle, central de comando de alguns números que você pode extrair do Easy dentro. Então, esses gráficos, eu estou usando aqui três números importantes que eu vejo dentro de uma clínica que devem ser, vamos dizer assim, acompanhados e tratados com mais cuidado. Que seria produção vamos dizer, quanto de procedimento foi entregue dentro de um determinado período, as vendas realizadas, né? Então são tratamentos aprovados, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre o que é um tratamento aprovado para o Personal Easy, e a parte de resultado, que é receitas menos despesas. Então vocês podem ver que aqui, por exemplo, o gráfico ele não está trazendo número nenhum. Então é isso que eu quero ensinar para vocês. Como é que eu faço com que esse gráfico me apresente algum resultado comparativo entre a minha realidade e a meta que eu estipulei. Então voltando aqui para o gráfico, uma coisa muito importante que a gente precisa entender primeiro é como configurar no Personal Easy o momento da venda. Isso é um fator muito importante, tá, pessoal? Que é feito aqui nesse botão de configurar metas. Tá? Essa tela é para você determinar as metas, metas de receitas, de despesas, de produção, de atendimento, vendas, taxa de conversão e ticket médio. Então esses são todos os números que eu posso estabelecer uma meta anual para mim, para minha clínica, e depois ir acompanhando. Agora, aqui é um ponto muito importante, pessoal, chamado critério de venda. Por que isso é muito importante? Porque determina em que momento que o Personal Easy vai considerar que você efetuou uma venda de um tratamento. Então, se eu considerar, por exemplo, o início do tratamento, então significa que você abriu um tratamento num determinado mês. Se a venda acontecer dentro do mesmo mês, eu consigo fazer um comparativo. Então, tudo bem, é uma forma de analisar, mas o grande problema é que tratamentos normalmente de maior valor e que às vezes o paciente demora uma quantidade maior de dias ou até meses para fechar, acabam saindo do radar. Então o início do tratamento talvez não seja um número ideal, mas ele pode ser usado. Data de aprovação do tratamento também pode ser utilizado. O problema da aprovação do tratamento só é que quem trabalha com várias aprovações, então, por exemplo, alterou o orçamento, aprova de novo, fez uma mudança, aprova de novo, você começa a fazer com que aquela venda comece a ir movimentando ao longo do gráfico, porque você está aprovando várias vezes. Então, a aprovação do tratamento ela é boa para quem faz apenas uma aprovação por tratamento. Critérios que eu considero mais relevantes. A data do primeiro pagamento. Então, o primeiro pagamento foi feito hoje, então a venda é hoje. O primeiro pagamento foi no cartão e eu estou considerando D mais 30, né, que é a data com que o cartão vai me pagar, a venda vai computar D mais 30 também. Então é uma outra análise que eu acho um pouco melhor. A que eu prefiro utilizar é a data de inclusão do pagamento. Então significa o seguinte, o paciente fechou hoje, ele veio na clínica, passou o cartão do tratamento, pagou o tratamento, pode ter pago só a entrada, tá? Não necessariamente paga todo o tratamento, mas ele fez um pagamento. Essa data de hoje, que é quando eu passei o cartão e eu lancei essa baixa no Easy Dental, eu vou considerar como a data da venda, tá bom? Então, e aqui nós não estamos falando sobre receita, tá, pessoal? Receita é uma outra coisa, principalmente porque no caso da receita a gente tem que considerar que o tratamento pode ter sido parcelado. Então aqui é apenas para analisar o faturamento de uma venda de um tratamento. Então, a inclusão dos pagamentos. E eu posso também utilizar a finalização do primeiro procedimento. Acontece, eu já vi casos, por exemplo, em que o paciente começa o tratamento, muitas vezes o paciente é um paciente antigo, um paciente que já tem um relacionamento antigo com a clínica, e muitas vezes o pagamento acaba acontecendo da metade do tratamento para frente. O paciente vai pagar, não é que o paciente, a clínica vai sofrer algum tipo de inadimplência. Ela sabe que vai receber, mas o paciente tem mais liberdade. Então eu posso usar como critério da venda a finalização do primeiro tratamento ou a data de lançamento dos pagamentos. Qual que é a diferença de inclusão dos pagamentos e lançamento dos pagamentos? Pessoal, a data de lançamento é uma data editável. Se
vocês olharem no Easy Dental de vocês, lembrando, né, aqui nós estamos falando do Easy Dental Desktop. Se vocês olharem no Easy Dental de vocês, existe uma data chamada data de lançamento de uma baixa, que essa data ela pode ser editada. Então, muitas vezes, a pessoa que faz a baixa, ela não faz a baixa no mesmo dia, faz a baixa no final da semana, no fim da semana ou um dia depois. Então, isso compromete a data da venda propriamente dita. Então, eu posso usar essa data, que é uma data editável pelo usuário. Se eu quero ser rigoroso quanto à data que o computador me oferece, data de inclusão dos pagamentos. Então, aqui, só um ponto importante para a gente analisar o momento da venda. E agora nós temos aqui o gráfico das metas. As metas, aqui eu vou focar, por exemplo, nas metas de vendas, nas metas de produção, receitas e despesas, tudo bem? Eu vou salvar só para primeiro mostrar alguns gráficos para vocês. Quando eu quero analisar receitas e despesas dentro do Personal Easy, eu tenho um gráfico aqui para isso. Receitas versus despesas. Então aqui eu sei a realidade do ano. Eu estou usando, pessoal, o ano de 2017, deixa eu voltar uma tela aqui. Por que eu estou pegando aqui 2017? Para mostrar para vocês que as análises que eu posso fazer no Personal Easy, elas não estão amarradas apenas ao ano atual. Eu posso fazer isso de qualquer ano. Então eu quero fazer um estudo da minha clínica antes da pandemia, por exemplo, ou 10 anos atrás, comparar com hoje. Não tem problema nenhum. Então eu posso colocar aqui o ano que eu quiser. Então os números que ele vai estudar, os números que ele vai me apresentar, eles estarão amarrados a este ano que estiver preenchido aqui. Então vamos lá. Então esses são os meus números de receitas e despesas do ano de 2017. Então aqui não é meta, aqui é a realidade da conta corrente do cirurgião. No caso, como o meu Easy Dental, eu lanço tudo na conta corrente clínica, então aqui são todos os lançamentos da conta corrente clínica. Aqui, bom, os números aqui estão multiplicados por 1000, né, só para facilitar a visualização do gráfico. Então todos esses números aqui, a gente tem que aplicar vezes 1000 neles. Isso eu posso estabelecer uma meta. Depois eu tenho produção. Produção é o valor de todos os procedimentos realizados no período. Por que eu considero importante, pessoal? Porque você tem o momento em que você faz orçamentos, primeiras consultas, orçamentos e tal. Você tem o processo de fechamento desses tratamentos, mas você também tem o processo de entrega desses trabalhos, né? Entrega desses tratamentos. E é necessário uma sintonia entre venda e entrega, porque senão, se você, por exemplo, começa a aumentar muito as suas vendas e você depois não consegue entregar esses trabalhos dentro do prazo combinado com o paciente, você pode começar a ter um problema de insatisfação pela demora no término dos tratamentos. Então, por isso que aqui eu considero importante a gente acompanhar também a entrega dos procedimentos. E aí nós temos o gráfico de vendas. Então, o gráfico de vendas, o que ele me mostra? O valor dos orçamentos, que é o azul, e as vendas do mês em verde. Por que eu tenho aqui situações, por exemplo, como o mês de janeiro, em que eu tive uma quantidade de vendas superior aos meus orçamentos? Porque, provavelmente, em janeiro de 2017, alguns pacientes que fizeram um orçamento em dezembro do ano anterior ou novembro do ano anterior acabaram fechando em janeiro. Então, como o meu critério é a data de inclusão do pagamento, significa que pode ser que eu tenha, num determinado mês, mais fechamentos do que novos orçamentos. Então é isso que esse gráfico está me dizendo. Eu consegui fechar em janeiro mais pacientes em função de orçamentos de meses anteriores do que eu necessariamente fiz de orçamentos no mês de janeiro. Tá? Então aqui eu tenho o acompanhamento do ano e aqui eu tenho uma linha de crescimento. Essa linha é a soma das vendas, me mostrando como que eu cheguei no final do ano de 2017. Então agora vamos dizer o seguinte, isso aqui está dentro da minha meta? Esses números que eu apresentei aqui do meu Easy Dental, eles estariam dentro de uma meta? Agora nós vamos voltar para o gráfico, para a tela de configuração de metas, e aí eu preciso estabelecer metas. Então eu vou aqui colocar metas de vendas por enquanto. Então, digamos que a minha meta de vendas, eu vou colocar um número aleatório, tá, pessoal? Baseado um pouco nos números do meu Easy.
Mas digamos que a minha meta de vendas fosse de 30 mil por mês. É importante variar. Então, por exemplo, você não tem mês que você sabe que tem mais dias úteis, menos dias úteis. Meses em que, por exemplo, vocês vão tirar férias. Meses em que tem muito feriado. Então, você pode oscilar nesses números. Mas eu vou usar inclusive copiar, colar. Vamos estabelecer que eu preciso, essa é a minha meta de vendas, de 30 mil por mês. Estabelecido, salvei. Então agora eu tenho uma meta de vendas criada. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de vendas. Vejam que agora, junto ao gráfico de vendas, existe agora uma barra amarela e uma linha amarela. A barra mostra a meta que eu estabeleci mês a mês, então eu consigo saber em que mês que eu estava acima ou abaixo da meta, ou qual mês eu não cumpri a meta, e o comparativo das duas linhas me mostram exatamente em que momento em que houve uma quebra de resultado. Então, por exemplo, no mês de julho foi o momento em que eu comecei a cair o meu movimento e eu acabei terminando o ano abaixo da meta estabelecida. Qual que é a importância desse gráfico quando nós estamos analisando o ano corrente? Você consegue ir tomando ações na sua clínica baseado nos números, para que você não permita que isso aconteça. Então, se você detecta uma queda nas vendas, você identifica qual o motivo. É um baixo movimento, abordagem da primeira consulta, o que está acontecendo? Então, você consegue ir corrigindo processos, corrigindo ações ao longo do ano, para que você garanta que ao final do ano a sua meta seja cumprida. Então, assim, eu posso aplicar isso no mês, comparar com anos anteriores, mas eu posso também comparar isso com o ano corrente. Então, por exemplo, se eu chegar aqui agora e pedir para comparar com 2023, então vejam que, por exemplo, eu estou em 2023, claro, né, pessoal? Lembrando, aqui são números fictícios, mas eu estou bem abaixo da meta. Então, eu não tenho nada vendido até o final do ano. Então, como que eu vou conseguir chegar em dezembro de 23 nesse valor? Então, a importância do gráfico é exatamente você ter um resultado visual, uma análise visual de como está o comportamento do seu negócio, da sua clínica, para que você tenha tempo de tomar alguma ação. Vamos voltar aqui para 2017, que agora vamos falar, por exemplo, dos outros números, né? Antes disso, pessoal, vamos ver como é que ficou o nosso cockpit de vendas. Então vejam que agora o cockpit de vendas já me apresentou número. Então, o que quer dizer essa seta? Se eu estiver cumprindo 100% da meta, essa seta ficará a 90 graus, ou seja, 100%. Tá? Por que eu coloquei o 100% no meio? Porque pode ser que você esteja acima da meta. Então, se a seta começar a mudar de direção para o lado direito, significa que você está acima da sua meta. Tá? Então, aqui é o número em porcentagem. E embaixo eu tenho a projeção anual até a data de hoje, só que assim, olhando o ano de 2017. Então, eu deveria ter cumprido uma meta até hoje de 252 mil em vendas e eu cumpri 220. Então, ele já me mostra exatamente o número que eu estou abaixo. E ele mostra também, aqui na parte inferior, a projeção do mês. Então eu tenho a projeção anual, que é acumulado de 1º de janeiro até a data atual, e a projeção do mês. Então, o que eu preciso fazer no mês para que eu cumpra a minha meta mensal. Esse cockpit ele é muito importante, mas para ser acompanhado ao longo do ano, tá? Ao longo das atividades. Vamos agora então colocar, por exemplo, metas de produção. Então, digamos que eu tenho que entregar por mês pelo menos 25 mil reais. Eu estou estabelecendo aqui um número de metas de produtividade. Então, a minha entrega de procedimentos, se eu vou cumprir essa meta de vendas, digamos que eu tenho que cumprir uma meta de produção de 25 mil reais. Digamos que eu tenho que cumprir uma receita de 35 mil, vou colocar aqui uma
uma receita. Pessoal, é muito importante que esses números, vocês ignorem a questão aqui dos números que eu estou colocando, porque, como eu falei, são números aleatórios e que vocês têm que colocar receitas e despesas coerentes com a realidade da clínica de vocês, tá? Então, digamos que eu não posso passar de 20 mil de despesas. Ou seja, se eu estou querendo uma receita de 35 e uma despesa de 20, eu tenho que ter um resultado positivo a cada mês de 15 mil reais. Então, minha meta. Salvar. Vamos dar uma olhada agora no cockpit. Então, o que eu tenho? Eu estou, do ponto de vista de entrega de procedimentos, acima da meta. Do ponto de vista de resultado, eu estou também um pouquinho abaixo da meta. 88% da meta de resultado cumprida. E, novamente, tá? Os números acumulados anuais, os números mensais, tanto para produção, quanto para vendas, quanto para resultado. Então, se você faz uma projeção bem estruturada em relação às suas metas, por aqui eu consigo acompanhar o que está acontecendo nesse momento na minha clínica. E aí, se eu desejo, por exemplo, dar uma analisada no meu gráfico de resultados, só olhando o número de resultados, bom, aí eu venho no gráfico receitas versus despesas. Então, o que ele está me mostrando? As barras são os números reais. As linhas são as metas. Então, eu consigo ver em que mês em que eu gastei mais, por exemplo, em vermelho, do que eu havia programado, meses que eu consegui gastar menos do que o programado. Na barrinha azul, meses em que eu tive uma receita inferior à programada, meses em que eu consegui vender a mais. Então, eu consigo aqui acompanhar o resultado de realizado, meta versus realizado, mês a mês. E a mesma coisa eu tenho para o gráfico de produção. Então, quanto eu me programei para produzir, quanto efetivamente eu entreguei. Então, pessoal, esse vídeo aqui era mais para ensinar vocês, dar uma dica para vocês de utilização mais assim eficiente dessa parte do cockpit. Se bem configurado, se bem alimentado, é uma ferramenta bastante poderosa para quem faz a gestão da clínica. Tá bom, pessoal? Então esse era o nosso vídeo de hoje. Obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.